Fala galera, aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para mais um call de resultado. Essa semana nós vamos falar de Google. Semana passada nós falamos do Facebook, então vamos ver o que rolou aí no segundo trimestre de 2016 de resultados do Google. Bom, como a própria Ruth Porat, que é a CFO do Google, disse, o release de resultados do Google está estupendo. É isso mesmo, galera. O release veio muito bom, o resultado veio muito forte comparado ao ano passado. E vamos ver aí no que o Google melhorou e quais são os principais pontos aí nesse resultado. Bom, a gente começa aí com o crescimento da receita, né? Óbvio, né? Então a gente teve aí em 2015 17 bilhões de dólares em receita do Google e agora em 2016 ele performou 21,5 bilhões de dólares de receita. Isso dá um crescimento de 25% se a gente desconsiderar o câmbio e 21% se a gente considerar o efeito cambial. O que é isso, desconsiderar o câmbio e considerar o efeito cambial? O Google ele vende em vários países, então às vezes ele vende aqui no Brasil, lá na Rússia, na China, e quando ele vai tentar repatriar esse dinheiro para dentro dos Estados Unidos, como o dólar está muito forte no momento, ele acaba tendo uma perda aí nesse resultado. Por isso que o resultado, geralmente, nesses últimos anos, com a desconsideração do câmbio, tem vindo mais forte. Bom, o que nós temos de lucro aí do Google? O lucro por ação do Google veio 4,8 em 2015 e agora em 2016 o Google bateu 5,8 bilhões de dólares. É isso aí, um crescimento de 1 bilhão de dólares no lucro do Google. O lucro por ação do Google, a gente vai considerar aí que as ações do Google não é só as ações ON, o Google tem várias classes de ações, ele tem algumas ações de classe C, né, que não dão direito a votos, que são a que tem o maior volume, mas, enfim, para a gente ter uma noção aí, o lucro por ação do Google veio 6,43 no ano passado, e agora esse ano bateu 7 dólares de lucro por ação. Então foi um forte crescimento aí por parte do Google. O que motivou esse crescimento aí na receita do Google foi principalmente a mudança que eles fizeram um tempo atrás na parte de pesquisa do Google, onde o Google geralmente era mais focado para desktop e aí foi mudando para pesquisa nos aparelhos móveis e hoje boa parte da sua receita vem por conta dos aparelhos móveis. Mas se somarmos todas essas receitas aí, dá 15,4 bilhões de dólares ainda provenientes de receitas de pesquisa. Abaixo disso a gente tem o YouTube com 3,7 bilhões de dólares. Vale lembrar ainda que o YouTube, apesar de ser a segunda maior receita do Google, ele ainda não é extremamente rentável. Por quê? Boa parte dos investimentos que o Google tem que fazer é por conta do YouTube, porque o YouTube tem um gasto muito grande, né? O custo para se manter os vídeos é muito alto, né? O vídeo custa espaço e processamento de banda, toda aquela coisa. Então isso daí acaba tendo um custo muito alto. Mas o Google ali vem focando bastante, ele acredita bastante no resultado do YouTube, e o YouTube vem crescendo a receita ao longo do tempo de forma bem mais expressiva. Eu acredito que com a popularização da internet cada vez mais e diminuição das mídias de TV, a receita dele tende a pegar aí uma guinada um pouco maior. O YouTube, quando o Google comprou ele comprou visando o longo prazo, então eu acho que aí está um projeto bem interessante para o YouTube. Além do YouTube, a gente tem aí o Google Maps, que teve um bom resultado também. O Google começou a publicar aí nesse ano, se não me engano, no final do ano passado, a questão das propagandas ali dentro do Google Maps, e eles falaram que isso tem dado uma boa aceitação lá, os clientes têm gostado bastante. Mas o principal resultado do Google veio por conta da nuvem. O crescimento da nuvem do Google foi muito expressivo. A nuvem corresponde hoje a 2,2 bilhões de dólares de receita do Google. E boa parte desse crescimento aí veio por conta do Google Fibra Ótica. O Google ele é muito grande. Até um leitor comentou aí esses dias, eu não sei se ele me mandou por e-mail ou se ele comentou lá no blog. Mas alguém comentou sobre a GE, até esqueci o nome dele, peço até desculpa, porque eu nunca lembro o nome do pessoal, muita gente comentando aí, minha cabeça é meio ruim nesse negócio de guardar nome. Mas ele comentou da GE, que a GE tinha ficado muito grande e tal, aquela coisa gigantesca. Bom, mas é a tendência dessas empresas de tecnologia, elas vão crescendo de uma certa forma que não tem mais como elas expandir dentro do ramo que elas estão. E elas recebem muito dinheiro, elas têm muito caixa. Então elas precisam de queimar esse caixa de alguma forma, elas precisam de investir esse caixa. Ou ela distribui para os acionistas, ou ela faz novos investimentos.
Então o Google ele já chegou num patamar que não dá mais para ele crescer dentro do mercado que ele está. Claro que ainda tem muita coisa para crescer, mas assim, ele precisa de pensar, eles começam a pensar tipo 10, 15 anos para frente, e eles já começam a ter que diversificar hoje. Então ele tem feito investimento em outras áreas. A gente vê aí, não só o Google, mas boa parte das empresas de TI fazendo investimentos pesados aí na questão de automobilístico. Eles devem fazer alguma coisa nesse sentido. E também o Google também, o Facebook também tem feito isso, investido na internet, né? A ideia deles é prover aí, montar um provedor de internet, e o Google já tem dado iniciativas aí no mercado americano com a fibra ótica do Google. E além do mercado americano, o Google aí planeja aí levar um cabo aí de fibra, planeja não, né? Já está construindo, deve finalizar agora esse ano e deve inaugurar lá, levar um link de 60 terabytes para o Japão. O cabo deve ser inaugurado no final desse ano. Galera, dá para vocês imaginarem isso? Imagina você com uma internet de 60 tera de download, véio. É muita coisa, é uma coisa absurda, não dá nem pra gente ter noção aí do que é isso hoje. Bom, então a gente vê aí um forte crescimento dessa área aí de fibra do Google. Boa parte aí dos investimentos do Google devem ser voltados para essa questão da fibra e também para o YouTuber ainda que recebe aí boa parte dessa receita do Google. O Google ele é uma empresa que ele tem um caixa muito grande, né? Como é característica dessas empresas de tecnologia, desses grandes players de tecnologia, tem um caixa muito grande, né? A gente vê aí, ó, o fluxo de caixa operacional do Google nesse primeiro semestre foi de 17 bilhões de dólares. É uma coisa absurda. E se você pegar o que o Google tem em caixa líquido, né, que ele tem lá na conta corrente, o Google tem 75 bilhões de dólares em conta corrente. Isso é muita coisa. Dá para você comprar muita empresa aí no mercado. Então, até tá rolando aí uma discussão, porque o Google, diferente das outras empresas, eu vou colocar esse gráfico aqui para vocês irem dando uma olhada. Mas o Google, diferente das outras empresas do setor, ele tem um grande caixa doméstico. Ele tem uma boa parte do seu caixa dentro dos Estados Unidos. 61% do caixa do Google está fora dos Estados Unidos. Mas aqueles 40 e poucos estão ali dentro. E se você comparar aqui no gráfico, ó, você vai ver que a Apple, o Microsoft, elas têm uma fatia muito pequena de caixa doméstico. Você pode ver a quantidade de caixa doméstico do Google é muito maior do que as outras duas. Então isso daí é muito benéfico para o Google. Por quê? Por exemplo, você pega a Microsoft, ela teve que comprar o LinkedIn. Você vê que ela tem um caixa absurdo no gráfico, mas boa parte desse dinheiro está lá fora. Ela não pode simplesmente trazer esse dinheiro para dentro dos Estados Unidos e comprar o LinkedIn, porque sai muito mais caro ela trazer esse dinheiro para os Estados Unidos, perder ali com câmbio, com um monte de coisa de spread, etc e tal. É mais fácil para ela pegar um empréstimo nos Estados Unidos e comprar o LinkedIn. Então ela acaba tendo um caixa muito grande e ela não consegue gastar todo esse dinheiro por conta do câmbio. Porque se ela gastar, ela acaba perdendo mais do que pegando um empréstimo. Então por isso que muitas vezes acabam, você vê aquele negócio Microsoft com aquele caixa gigante e pegando empréstimo para comprar. A Apple esses dias aí também lançou umas notas de empréstimo aí no mercado aí para captar dinheiro. Mas aí você vê o caixa da Apple, tem mais de 200 bilhões em caixa. Por que esses caras querem fazer empréstimo? Dá para entender? Aí a gente fica naquela coisa aí para vocês entenderem mais ou menos aí como funciona essa estrutura. Apesar de ter muito dinheiro, não basta só ter muito dinheiro. Tem que ter muito dinheiro, mas dentro dos Estados Unidos. E esse é um ponto positivo do Google. Mas isso daí é uma faca de dois gumes. Por quê? O Google vai começar, já começou já, né? Desde do balanço passado, quem acompanhou, os analistas estão dando aquelas alfinetadas nele. Por quê? Geralmente os analistas refletem ali a opinião de alguns acionistas grandes aí dentro das empresas, né? Já tem um movimento, como teve na Apple, né, no ano passado, já tem um movimento aí de pressão por parte dos acionistas. Eles estão querendo que o Google faça alguma coisa com esse dinheiro. O Google tem 3 opções aí nesse balaio aí. O Google pode recomprar ações, que inclusive ele anunciou que terminou um programa de recompra. Então ele provavelmente deve lançar um novo, né? Mas vamos ver qual o tamanho desse programa de recompra que ele deve lançar. Eu acredito que ele não vai fazer recompra de ação. Espero que ele não vá fazer recompra de ação. Por que eu espero que ele não vai fazer recompra? O preço das ações do Google estão lá no alto. Então, assim, seria muito ruim para o acionista ele recomprar agora. É melhor que ele recompre quando as ações estiverem no baixo. Ele deve lançar alguma coisa, mas eu espero que não seja muito, muito forte esse programa de recompra. Além do programa de recompra, ele tem a opção de fazer aquisições. Então, assim, o Google não tem mais como adquirir, entre aspas aí,
nenhuma empresa concorrente a ele já é dominante no mercado. Ele vai tentar buscar outros players. Uma possível aquisição aí que estão cogitando é a compra do Twitter, né? Já que a Microsoft comprou o LinkedIn, ele deve aí estar comprando o Twitter. Aí a questão do Twitter tem lá seus pontos positivos e negativos. A gente sabe que o Google nunca teve uma rede social muito forte. Isso daí é até um dos motivos. A gente vai falar aí do Google nessa final. Eu estou fazendo uma série de vídeos mostrando os grandes erros cometidos pelas grandes empresas. E eu vou ver se eu falo do Google esse final de semana, justamente sobre essa questão. Mas o Google ele nunca teve aí um tiro muito grande para redes sociais. Então, talvez aí comprar uma rede já estabilizada seja a solução. Apesar de que o Twitter está bem diferente do balanço do LinkedIn. Eu fiz aí no último papo de dividendo, a gente publicou o balanço do LinkedIn. O LinkedIn vem crescendo de 10 em 10% ano após ano. Aliás, trimestre após trimestre, né? Não é ano após ano, não. É 10% em cima de cada trimestre. Então o LinkedIn tem um balanço muito mais robusto do que o Twitter. Eu acho que a Microsoft pagou caro pelo LinkedIn, mas é porque ele realmente tinha um case bem redondinho. Mas enfim, vamos ver aí, ele deve fazer aportes aí com certeza no Twitter. A pressão dos acionistas deve ser grande nesse sentido. A terceira opção seria distribuir dividendos, né? Que seria o mais sensato a se fazer se a gente quer viver de dividendos, né? O próprio blog já diz, né, que eu sou um amante dos dividendos. Mas enfim, né? Vamos esperar aí, vamos ver. Ele tem uma dessas três opções. Ele tem muito caixa ali no mercado americano e ele deve fazer alguma coisa nesse sentido. Os acionistas, ou ele toma iniciativa própria e faz, ou algum acionista lá de dentro vai acabar movimentando os pauzinhos lá e dando uma pressão aí nas reuniões. Além disso, o que a gente pode falar? Essas empresas, por que eu falo que eles têm que investir fora? Pô, você pega a Apple, por exemplo, tem 200 bilhões, está tudo espalhado. A Apple precisa de pegar um negócio que também seja global, um investimento que seja global. Aí a gente começa a entender o interesse dessas empresas pelo setor automotivo, porque é um setor que existe altos investimentos, tem uma fonte de receita muito alta, e o que eles têm é caixa para investir. E às vezes esse setor automotivo você tem que construir fábrica no país X, fábrica no país Y. Como eles têm esse dinheiro espalhado pelo mundo, acaba facilitando um pouco essa situação aí. Então, com certeza eles devem fazer bastante investimento nesse sentido. A gente pode ver aí, o Google talvez deve focar mais na questão da fibra ótica do que na parte automotiva, apesar de que eles vão dando tiro para tudo quanto é lado, né? Mas eu acredito que esses investimentos de fibra do Google aí devem aí ajudar a queimar esse caixa aí, pelo menos esses 61% que estão lá fora, deve ajudar a queimar esse caixa aí. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Esse daí foi o estupendo resultado do Google no segundo trimestre, conforme a Porati disse. E a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu!